Surpreendi minha esposa traidora com os papéis do divórcio em sua escapada secreta em um hotel. Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. Essa é uma história bem longa e complicada. Peço desculpas por qualquer erro, pois estou escrevendo no celular. Cheguei ao meu limite e não tenho ideia de como navegar por essa bagunça. Um pouco de contexto: eu tenho 43 anos e minha esposa tem 40, estamos casados há 16 anos. Temos 2 filhos, uma filha de 14 anos e um filho de 9 anos. Nosso casamento foi bastante turbulento no início, mas conseguimos superar esses anos difíceis e saímos disso muito melhores. Nos casamos jovens, então a maturidade ainda não estava totalmente presente, mas sabíamos que nos amávamos e que poderíamos superar qualquer obstáculo que surgisse em nosso casamento. Ainda não sei se isso era apenas um pensamento desejoso. Enfim, minha esposa é gerente de uma grande empresa de publicidade há 3 anos e eu trabalho na engenharia há 7 anos. Ambos os nossos empregos pagam bem e nos proporcionaram um estilo de vida muito bom. Éramos uma família muito unida. Sempre fizemos questão, como pais, de estar presentes para nossos filhos e criar ótimas memórias juntos. Não importava o quão ocupados estivéssemos, sempre encontrávamos tempo para nossos filhos. Honestamente, eu me considero um bom pai e marido. Cometi erros às vezes quando se tratava da minha esposa, mas fiz tudo por essa mulher e, sinceramente, fiquei chocado até o fundo da alma quando descobri que ela estava em um caso extraconjugal de longa data. O que me leva à descoberta: minha esposa estava agindo de forma distante. Na verdade, os últimos 2 anos antes deste foram os mais difíceis. Ela simplesmente não parecia gostar de nada que eu fazia. Ela continuava me comparando com o chefe dela. Sim, eu sei agora. E ela sempre me dizia como ele lidava com isso ou aquilo. Eu não consigo ler a mente dela. Bem, o chefe dela consegue. Eu não tomava iniciativa para levá-la a encontros e fazê-la se sentir especial. Bem, o chefe dela fazia isso pela esposa dele. Por que eu era tão imaturo? Eu perguntava o que ela queria que eu fizesse para apimentar nossa vida amorosa. A resposta dela geralmente era: não pergunte, você precisa já saber e fazer. Então, eu pesquisei, comprei livros, sabe? Como eu estava perdido, alguém mais tinha que ter a resposta. Qualquer coisa que eu tentasse era recebida com um agradecimento morno ou decepção amarga. Minha esposa nunca foi assim nos anos que a conheci. Então, eu pensei que a incapacidade de fazê-la feliz era algo que eu precisava consertar seriamente. Mal sabia eu que não era eu quem precisava de conserto o tempo todo. Nós éramos muito próximos do chefe dela e da esposa dele. Eles também têm filhos, e nossos filhos adoravam brincar juntos. Nós os levávamos para nossos churrascos, passeios em família no parque, dias de jogos no fliperama. Eles estiveram em nossa casa inúmeras vezes, e nós na deles. Não é surpresa que nos tornamos próximos. Eu costumava desabafar com o chefe dela sobre nossos problemas conjugais. Ele me dava bons conselhos. Achei que ele era um cara bacana. De qualquer forma, voltando à descoberta, eu estava emocionalmente exausto das exigências da minha esposa para que eu me aprimorasse, onde para mim o casamento já estava acabado. Eu estava realmente chocado com a atitude dela porque, antes de tudo isso, eu pensava que tínhamos um ótimo casamento. Então, uma noite, ela estava ocupada rindo e dando risadinhas enquanto trocava mensagens com alguém. Eu estava ao lado dela na cama e fiquei curioso. No momento em que inclinei minha cabeça para dar uma olhada, ela se afastou de mim de forma brusca. Ela ficou imediatamente furiosa, perguntando o que eu estava fazendo. Eu disse que queria ver qual era a piada, e ela me respondeu que não era da minha conta e foi para o banheiro. Acho que foi nesse dia que eu soube, lá no fundo, que havia um caso acontecendo. Eu não tinha provas, mas cometi o erro de perguntar diretamente a ela no dia seguinte. Ela ficou furiosa e negou qualquer envolvimento. Eu não tinha acesso ao telefone dela, mas eu queria a verdade desesperadamente. Pedi para ver o telefone dela e ela recusou. Só mais tarde, naquela noite, ela me deu o telefone de má vontade. Quase todas as mensagens que ela enviou para pessoas específicas haviam sido apagadas. Eu conseguia perceber porque algumas conversas pareciam inconsistentes e outras simplesmente absurdas. Devolvi o telefone e não falamos mais sobre isso até um mês depois, quando consegui que um amigo recuperasse mensagens deletadas do telefone. Minha esposa havia comprado outro telefone antes disso e mal usava o que me entregou. Algumas mensagens foram recuperadas, e através de fragmentos, eu finalmente tive provas de que havia um caso acontecendo. E, como vocês já imaginaram, era com o chefe dela. Eu sabia que, se a confrontasse ali naquele momento, ela encontraria uma forma de escapar. Então, esperei o momento certo. Mas eu estava um caco. Tudo o que eu conseguia pensar era em como isso iria afetar nossos filhos. A situação era horrível, e eu chorei na frente do meu amigo. Ainda assim, eu não queria desistir do casamento. 3 dias depois, comprei o livro How to Help Your Spouse Out From Affair. Está tudo bem se você balançar a cabeça. Comecei a ler, na esperança de que, se eu desse para minha esposa, ela parasse com essa besteira. Eu queria minha esposa de volta e salvar o casamento.
Eu planejava conversar com ela naquele sábado para tentar resolver as coisas, mas ela me disse que havia uma emergência no trabalho e que eu não precisava esperá-la acordado, claro. No dia, entrei em contato com o local de trabalho dela para confirmar a história que ela havia me contado e não obtive resposta. Eles não abrem aos sábados. Tentei ligar para o celular dela, mas nada. Ela voltou para casa às 2 da manhã no domingo, foi direto para o banho e depois veio para a cama. Perguntei por que ela havia chegado tão tarde e ela desconversou, dizendo que já tinha me avisado para não esperá-la. Eu estava de saco cheio disso. Não entreguei o livro que havia comprado. Eu estava sofrendo e ela não se importava. Ela via meu sofrimento e não se importava. Entrei em contato com a esposa do chefe dela para descobrir se ela sabia de alguma coisa. Eu estava tão desesperado por alguma estabilidade que, até hoje, não me arrependo de ter feito isso. Ela ficou tão chocada quanto eu ao descobrir. Ela queria confrontar o marido, mas eu disse a ela que ele provavelmente mentiria e tentaria esconder melhor, assim como minha esposa fez. Nos encontramos na casa dela para discutir o que estava acontecendo, e eu mostrei as poucas provas que tínhamos. Ela queria mais evidências, então ambos decidimos juntar provas de nossos lados e compará-las. Eu comecei a espionar mais minha esposa, e ela fez o mesmo com o marido. Foi muito fácil para ela encontrar provas irrefutáveis. O marido dela era tão arrogante que nem se deu ao trabalho de apagar as mensagens no telefone dele. Entre as mensagens dele e da minha esposa, tudo que eu tinha encontrado antes começou a fazer sentido. E então tivemos um quadro completo de quanto tempo o caso durava. 2 anos. A esposa do chefe estava furiosa, e eu também. Ela queria se vingar deles, e eu também. Eles dormiram juntos em todo lugar. Na casa dela, na minha casa, em hotéis caros, em viagens de negócios. Era revoltante ler tudo aquilo. Eles até enviavam fotos um para o outro. Decidimos ignorar as fotos, pois não queríamos nos traumatizar ainda mais com aquelas imagens. Queríamos vingança, mas não por meio de um caso nosso. Decidimos que, se eles queriam ficar juntos, então que ficassem. Ambos preparamos os papéis do divórcio quase ao mesmo tempo. Estávamos determinados. Nossos cônjuges não sabiam que sabíamos e continuamos atuando nossos papéis. Quando tudo estava pronto, eles estavam prestes a se encontrar novamente, e, dessa vez, colaborando com a esposa do chefe, sabíamos exatamente onde e como eles seriam pegos. Sabíamos qual hotel eles haviam reservado para o fim de semana de diversão deles. Eu fui pessoalmente até lá com um oficial de justiça. Esperei no saguão enquanto o oficial cuidava dos trâmites e minha esposa foi chamada para descer do quarto. Ela desceu vestindo apenas um roupão, e eu não temo em dizer que nada mais. Ela entrou em pânico imediatamente, perguntando freneticamente o que eu estava fazendo lá. Estávamos a uma certa distância de casa, mas não tão longe. O oficial pediu a confirmação do nome e outras informações dela. Ela respondeu confusamente afirmando, e então foi notificada. Foi extremamente satisfatório ver a expressão de choque em seu rosto, mas eu não queria me vangloriar. Então, decidi ir embora, sabendo que o trabalho estava feito. Ela não me deixou, segurou meu braço, me puxando de volta e exigindo saber o que aquilo significava. Eu disse a ela, você teve um caso e eu estou te deixando. Simples assim. Ela começou a gritar comigo e, ao puxar meu braço com força, o oficial de justiça teve que intervir e dizer para ela me soltar imediatamente. Ela soltou e começou a chorar, dizendo que podia explicar, que eu estava entendendo tudo errado. Ela alegou que a culpa era minha. Eu estava ficando furioso, então saí rapidamente para ir para casa. Minha esposa contou ao chefe dela, e ele entrou em pânico. Pelo que fui informado, ele correu para casa apenas para ser notificado do divórcio lá. Não demos tempo para que eles colocassem a cabeça no lugar. Nós os pegamos de surpresa, da mesma forma que nos pegaram. Meu divórcio será finalizado em alguns meses. O dela pode demorar um pouco mais. Tanto minha esposa quanto o chefe dela estão lutando contra os divórcios. Nenhum dos dois quer se divorciar. As desculpas que ouço são de que eles nunca tiveram a intenção de deixar seus cônjuges. Foi apenas um caso sexual, nada mais. Eles dizem que pessoas já tiveram casos piores e ainda assim conseguiram reconstruir um ótimo casamento. Eles admitem que estragaram tudo e querem uma chance de consertar as coisas. Eu perguntei à minha esposa o que ela pensava que seria o resultado de tudo isso. Ela disse que estava indo com o fluxo e agiu completamente fora de seu caráter. Ela afirma que não é mais aquela pessoa. Eu disse a ela que ela é uma idiota. As pessoas ao meu redor estão me chamando de malvado por não dar outra chance à minha esposa. Meus filhos sabem o que está acontecendo, de forma adequada à idade deles, e eles me apoiam 100%, mas gostariam que nós ficássemos juntos. Minha determinação está vacilando, somado ao fato de que ainda moramos na mesma casa, e minha esposa está indo à terapia e lendo o livro que comprei. Está ficando mais difícil manter minha posição. Ela diz que está arrependida e fará o que for necessário.
Tudo que digo a ela é que ela está apenas arrependida por ter sido pega, e isso é tudo que eu preciso saber. Ela me chamou de uma pessoa amarga e ressentida que não consegue superar toda a negatividade. Depois, ela se desculpou, mas sei que é assim que ela realmente se sente. A esposa do chefe e eu ainda conversamos, e minha esposa absolutamente odeia isso. Ela acha que eu vou ter um caso de vingança ou que a esposa do chefe é a razão pela qual eu não dou outra chance para nós. Ela me pediu várias vezes para cortar contato com a esposa do chefe, assim como ela fez com o chefe dela. Eu disse que ela está louca, que nós não fizemos nada de errado e que eu não deveria respeitar as opiniões dela agora. Veja, acho que estou realmente acabado. Não tenho mais respeito por ela. Ela ainda não quer desistir e está tentando ativamente se envolver comigo, compartilhando seus pensamentos e processos sobre o caso. Eu vejo isso como desculpas, então não dou atenção. Ela quer que eu faça terapia com ela. Eu li em vários lugares que os terapeutas às vezes culpam a vítima, então eu disse um grande não. Ela quer que eu leia livros sobre infidelidade com ela. Qual é o ponto disso se vamos nos divorciar de qualquer forma? Ela quer ser íntima. Eu disse a ela que não vou ser manipulado com sexo. Ela diz que não é manipulação, que só quer mostrar o quanto me ama. Eu corrigi e disse, ama agora, você quer dizer. As pessoas ao meu redor estão frustradas comigo, até mesmo minha mãe, porque dizem que as pessoas cometem erros e que minha esposa percebeu através dos erros que realmente me ama. Eu disse às pessoas que nunca serei o plano B de ninguém. Eu me sinto muito mal por tratá-la da maneira que trato. Eu ainda a amo, embora exista ódio misturado. Será que estou sendo cruel demais com ela? Ela está se esforçando bastante, mas simplesmente não me importo. Devo reconsiderar o divórcio. As pessoas estão dizendo que estou agindo rápido demais e que vou me arrepender. Isso é verdade? Não sei mais o que é real e o que não é. Obrigado a todos por dedicarem seu tempo para responder à minha situação. Eu li todos os comentários de vocês, e alguns de vocês tocaram em pontos importantes. Eu vou ter uma conversa com minha esposa em breve. Vou mantê-los atualizados, mas acho que o divórcio é realmente o melhor caminho para mim e para os meus filhos. Ler aqui me ajudou bastante. Atualização para a história. Ok, estou de volta. Estou tentando pela segunda vez, pois recebi e-mails após e-mails pedindo uma atualização. Agradeço a preocupação de vocês. Entendo a curiosidade e gostaria de esclarecer algumas coisas. Em primeiro lugar, minha esposa e eu estamos em uma espécie de um bom lugar agora. Isso não significa que estamos nos reconciliando. Não, eu ainda estou me divorciando dela. Na última atualização que postei, que foi removida pelo moderador, expliquei em detalhes nossa situação. A versão curta é que minha esposa está implorando por outra chance e está fazendo de tudo para conseguir isso. Eu não vou dar essa chance porque o caso dela durou tempo demais para que eu possa superar. Se tivesse sido um caso de uma noite, seria uma história diferente, mas não, 2 anos é um tapa na cara. Eu fui a algumas sessões de terapia com ela porque eu não sou um monstro e ainda a amo. Uma das sessões foi muito boa e me fez entender que minha esposa está realmente arrependida. Ela não foi perfeita na forma como lidou com as consequências do caso, mas ela tem se esforçado bastante. A segunda sessão foi um desastre, pois ela ficou chateada comigo por continuar mantendo contato com a esposa do chefe e por medo de um caso de vingança. Foi o momento em que eu mais me irritei durante todo esse processo e brigamos bastante depois, porque eu me recusei a fazer o que ela queria, que era cortar contato com a esposa do chefe. Isso foi resolvido quando prometi a ela que não haveria um caso de vingança. Eu sei que não devo nada a ela, mas ela ainda é minha esposa até o divórcio se concretizar, e eu ainda quero manter meus compromissos. Tenho ido a mais algumas sessões com ela só para ver o progresso dela. Sim, este terapeuta é um terapeuta individual e de casais. Não, eu não estou indo a essas sessões porque, no fundo, quero salvar nosso casamento. Quero ver o progresso da minha esposa por mim mesmo e participar, se necessário. Depois do divórcio, me afastarei graciosamente. A esposa do chefe ainda está decidida a deixar o marido. Ele ainda está lutando contra o divórcio. Ela está tão determinada quanto eu e, admito, nos apoiamos mutuamente em dias difíceis. Ainda não vejo nenhuma possibilidade de um caso acontecendo entre nós. Estamos apenas em bons termos como amigos, e é só isso. Ela é uma mulher forte e independente que não tolera besteiras de ninguém. Meus filhos estão bem. Eles sabem que só porque estamos nos divorciando, isso não significa que os amamos menos. Eles não querem o divórcio, mas entendem por que é necessário para nós, de uma forma apropriada para a idade deles. Minha esposa não trabalha mais na empresa de publicidade, ela está empregada em outro lugar. Ela se demitiu logo após eu entregar os papéis do divórcio. Ela cortou totalmente o contato com o chefe dela. Segundo ela, ela procurou ajuda em fóruns para salvar o casamento e está seguindo os conselhos que encontrou por lá. Tenho lido bastante por aqui. No começo, eu não entendia por que as pessoas permaneciam com parceiros adúlteros. Mas depois de ver minha esposa se esforçando tanto para ser uma pessoa melhor, consigo entender a tentação. Ela não é um monstro.
Ela é apenas uma pessoa falha que fez escolhas horríveis das quais está tentando aprender para se tornar melhor. Ela me ofereceu de tudo para ter outra chance. Não tenho certeza se tenho forças para isso. Quanto mais próximo o divórcio fica de ser finalizado, mais em paz eu me sinto. Recentemente, tivemos uma longa conversa em que ela pediu uma chance após o divórcio. Ela ofereceu até mesmo um acordo pós-nupcial. Eu não estava totalmente contra a ideia, mas seria um caminho muito longo para ela percorrer antes que eu considerasse isso uma possibilidade. Ela parece estar disposta, mas não vejo como isso beneficiaria nenhum de nós. Para ser honesto, uma grande parte de mim quer este divórcio por um senso fugaz de justiça. É a única justiça que posso obter sem me rebaixar a um nível de adúltero. Minha mãe e eu fizemos as pazes depois que revelei mais detalhes sobre o caso da minha esposa. Agora, ela está absolutamente furiosa com minha esposa depois de saber os detalhes. Não sei como lidar com isso. Ok, eu não queria escrever aqui até que meu divórcio fosse finalizado, mas estou muito irritado hoje e realmente preciso desabafar. Como muitos de vocês sabem, minha esposa está com medo de que eu tenha um caso de vingança. A razão simples é que ainda estou em contato e vejo a outra pessoa traída. Minha esposa é muito insegura em comparação a outras pessoas que foram traídas. É assim que se escreve? A outra pessoa traída é mais jovem, modelo, muito atraente e possui um negócio bem-sucedido. Isso deixa minha esposa paranoica, achando que eu vou ceder à tentação e traí-la como vingança. Ainda não consigo acreditar na audácia dela de me dar o discurso de que dois erros não fazem um acerto. Claro que ela não está errada e eu não pretendo jamais fazer isso. Mas a hipocrisia dela me enfurece. Toda vez que vou visitar a outra pessoa traída, como ontem, minha esposa fica extremamente triste ou extremamente grudenta. Não sei quantas vezes ela se jogou em cima de mim apenas para garantir que eu não a atraia de volta. Eu rejeito suas tentativas, e isso só piora as coisas. É impressionante ver como os traidores são egoístas, pensando apenas em si mesmos e em sua dor, enquanto os traídos têm que seguir em frente e tentar juntar os pedaços. Outra coisa, nossos filhos ainda veem os filhos da outra pessoa traída. Eu nunca visito a outra pessoa traída sem levar meus filhos. Mas, mesmo assim, minha esposa ainda acha que eu sou capaz de ser tão insensível quanto ela e aproveitaria qualquer oportunidade para dormir com a mulher. Que coisa risível. O outro homem, ainda está vivendo em sua casa de férias, implorando para que sua esposa o aceite de volta. Não vou mentir, me traz uma grande satisfação ver ele sofrer as consequências. Ele não tentou me ameaçar, considerando quanto eu tenho de vantagem sobre ele. Ele tem que aceitar o fato de que ainda estou em contato com sua esposa. Ele tem permissão para visitar os filhos sempre que quiser, mas não quer me ver, então garante que eu não esteja por perto quando ele os visita. Sinceramente, tenho pena desse cara. Atualmente, minha esposa está sendo extremamente apologética. Ela tem me coberto de carinho, que simplesmente ignoro. Não estou em um bom momento. Hoje teremos uma sessão de terapia, e sinto que vou despejar toda a dor e sofrimento que tive que suportar por causa dela. A raiva que sinto está se tornando insuportável. Atualização. Dando mais uma olhada. Nada realmente novo para contar a vocês. No entanto, algumas coisas aconteceram. Ao revisar minhas postagens e mensagens, percebi o quão importante este lugar tem sido para dar apoio a pessoas como eu. Tenho lido bastante sobre infidelidade para entender melhor minha situação. De qualquer forma, em uma sessão recente de terapia com minha esposa, ela pediu que eu lhe desse um pouco mais de tempo para reconquistar minha confiança. Ela deu razões e mais razões de que seria uma boa ideia para mim, pelo menos, tentar participar da recuperação do nosso casamento, ainda que não de uma reconciliação completa. Eu trouxe repetidamente o fato de que ela só está tentando agora por causa das consequências do caso dela. Ela nunca teria tentado se ainda estivesse com um homem. Ela me abusou emocionalmente por meses, e eu não sou o tipo de pessoa que aceita ser pisado, mesmo pela mulher que amava. Ela reconheceu todos os erros dela e pediu desculpas mais uma vez. Ela me fez várias promessas de se redimir. Ela quer que nosso casamento se fortaleça como nunca antes e acredita que isso é possível. Perguntei se ela estaria disposta a suportar minha raiva, pois tenho bastante para descarregar. Ela respondeu que sim, que gostaria que eu desabafasse com ela sempre que quisesse, para me ajudar a processar a dor. Normalmente, quando eu perguntava por que ela teve o caso, ela dava 1000 desculpas. Dessa vez, ela foi direta e disse que não havia desculpa para o que fez e que passaria todos os dias pelo resto da vida mostrando, através de suas ações, que estava verdadeiramente arrependida e que nunca mais me machucaria dessa forma. Ela realmente desabafou seus sentimentos comigo, o que me fez entender um pouco mais que ela era, de fato, muito insegura e ciumenta em relação a outra pessoa traída. O caso fez seu ego disparar, e ela gostava de se sentir bonita e desejada. Ela admitiu que o caso foi uma fantasia que nunca teria durado. Ela mal pensava nas consequências, mas, às vezes, isso passava por sua cabeça. Ela se arrepende profundamente de ter tido o caso e diz que viverá com essa culpa pelo resto da vida. Ela provavelmente nunca se perdoará.
Ela me disse que nunca poderia se comparar a outra pessoa traída e que a razão pela qual estava tão certa de que eu iria traí-la de volta era porque a outra pessoa traída não é apenas bonita, mas também uma mulher íntegra. Ela me disse que, em nenhum momento, a outra traída falou algo ruim ou ameaçador para ela. Tudo era fruto das inseguranças da minha esposa, e talvez também porque eu estava com raiva dela por ter me traído. Aqui é onde a conversa ficou interessante. O terapeuta perguntou o que seria necessário para que eu considerasse a proposta da minha esposa. Nada veio à mente. Eu fui honesto e disse que precisaria de uma máquina do tempo, porque o que eu tenho agora é uma farsa de casamento e eu nunca assinei para isso. A terapeuta disse que todos os casamentos enfrentam problemas que vão desde infidelidade até morte. É a forma como esses problemas são tratados que mostra a força de um casamento. Honestamente, eu não conseguia acreditar na direção que essa conversa estava tomando, então pedi à terapeuta para se concentrar na minha esposa, não em nós. A terapeuta me disse que minha incapacidade de ouvir argumentos lógicos poderia ser um problema na comunicação. Eu não discordei. Minha esposa e eu tivemos uma longa conversa durante o trajeto para casa. Ela me perguntou se eu me sentia masculado devido ao caso dela. Considerando que ela nunca havia me perguntado isso antes, eu fiquei genuinamente surpreso com a pergunta. Eu respondi que sim. Ela me chocou ainda mais ao perguntar se eu me sentiria melhor se dormisse com outra mulher. Novamente, eu disse a ela que não, e que eu nunca teria um caso de vingança. Ela explicou que estava falando sobre uma separação de teste, onde eu sairia e recuperaria minha autoestima. Ela permaneceria fiel e esperaria até que eu estivesse pronto para voltar ao casamento. Eu já achava que ela estava desesperada antes, mas achei essa proposta maluca. Perguntei a ela como isso beneficiaria o casamento de alguma forma se ambos começássemos a ter casos. Ela disse que o meu não seria um caso, pois estaríamos separados, com condições que me dariam a liberdade de ver outras pessoas. Eu disse a ela que isso era um grande risco para ela, e ela respondeu que estávamos nos divorciando de qualquer forma. Então, se isso não nos ajudasse, pelo menos eu poderia ver o que o mundo lá fora tinha a oferecer. Obviamente, recusei a ideia porque parecia completamente fora de caráter para ela propor algo assim. Minha esposa tem estado estranhamente calma e paciente nas últimas semanas. Ela parece ser uma pessoa diferente daquela mulher insegura e desesperada que conheci. Claro, sei que não devo confiar nela, para o meu próprio bem. É muito difícil, no entanto. Mesmo que ela não queira, ela tem sido muito generosa no divórcio. Li várias vezes sobre como os divórcios podem se tornar feios, mas o nosso não. Parece surreal estar nessa situação. É difícil de navegar. Adendo, só para deixar claro, estou seguindo com o divórcio. Estou interessado em ouvir as opiniões das pessoas sobre isso. De volta novamente. Olá, pessoal. Tenho outra atualização para compartilhar sobre essa situação lamentável da minha vida. Antes de entrar nisso, gostaria de agradecer às pessoas que continuaram a entrar em contato comigo para me apoiar. Então, atualmente, minha esposa e eu decidimos ser civis e passar os feriados juntos como uma família. Será o último feriado que passaremos juntos, embora minha esposa ainda esteja esperando o contrário. Eu quis fazer isso pelo bem dos nossos filhos. Eu amo meus filhos. Nosso divórcio será finalizado no meio de fevereiro. Para aqueles que estavam curiosos, dividimos tudo meio a meio. Embora ela tenha sido muito generosa de sua parte, ainda não sei se isso é uma tática e se ela pode se tornar desagradável mais tarde. Mas até agora, ela tem sido gentil e admite que é porque fui um ótimo marido e pai. Ela sente que eu mereço uma parte maior no divórcio, considerando o que ela fez. Isso não significa que ela perderá muito com o divórcio, mas eu estou conseguindo um pouco mais graças à generosidade dela. Decidi parar de ir à terapia com ela. Isso estava dando falsas esperanças a ela e enviando sinais confusos. Ela confessou que tem um desejo ardente de ser íntima comigo durante todo o tempo em que estive ausente e entende que eu me sentia masculado e indesejado devido ao caso dela. Ela tem tentado, com frequência, e quero dizer com muita frequência, se aproximar de mim sexualmente. Para ser honesto, minha esposa quase nunca iniciava sexo antes de tudo isso, então achei um pouco perturbador que ela esteja fazendo isso agora. Com o tempo, comecei a apreciar o fato de que ela percebeu isso como uma barreira minha e queria abordar esse ponto. Eu a rejeitei, mas ela ainda persiste, afirmando categoricamente que isso não tem nada a ver com reconciliação, que ela apenas quer que eu me sinta bem e desejado. Eu cortei o contato com a outra pessoa traída, a esposa do chefe, por enquanto porque as coisas estavam ficando um pouco pessoais demais para o meu gosto. Para quem insinuou que eu estava tendo um caso de vingança, acho que vocês não estão tão errados. Eu nem mesmo percebi isso até que a outra pessoa traída confessou que gostaria de tentar ver onde nosso relacionamento poderia chegar. Ela disse que esperaria até que meu divórcio fosse finalizado antes de tentarmos qualquer coisa. Eu fiquei muito confuso e não tinha uma resposta para ela. Então, decidimos dar um tempo de nos ver até que tudo fosse resolvido. A outra traída é uma mulher atraente, mas não sei se consigo retribuir os sentimentos dela. Não sei como lidar com isso.
Alguém insinuou que meu relacionamento com a outra pessoa traída estava afetando a possível reconciliação dela com o marido. Garanto que não tenho nada a ver com a decisão dela de deixar o on. Ela está decidida, e essa é uma escolha dela. Nós não falamos mal de nossos cônjuges quando estamos juntos. Recentemente, o On me encontrou pessoalmente para se desculpar por tudo o que aconteceu. Ele sempre foi um cara arrogante, e essa experiência realmente o humilhou. Eu não aceitei suas desculpas. Podem me chamar de mesquinho, mas não dou a mínima para o que aquele idiota está passando. Agora, uma pergunta. É errado eu ter relações sexuais com minha esposa, mesmo se não estivermos nos reconciliando? Tenho que admitir que sinto falta do sexo. Sinto falta da intimidade e da proximidade disso tudo. Minha esposa está disposta e tem tentado de todas as formas possíveis iniciar algo. Novas lingeries, mensagens picantes, cartas carinhosas, etc. E, às vezes, eu realmente tenho dificuldade em resistir. Ela até jogou fora, queimou e substituiu qualquer coisa que estivesse relacionada a On na minha casa, sem que eu pedisse. Porque, francamente, eu nem queria saber exatamente onde eles tinham transado. Não é fácil para mim simplesmente desligar esses sentimentos. Isso é uma armadilha? Eu estou sendo manipulado? Antes que alguém diga que expulse-a de casa, já tentei isso e prefiro que ela fique aqui, porque é menos problemático até que o divórcio seja concluído. Desabafo. Finalmente me dei conta. Eu pensava que tinha desperdiçado todos esses anos com uma mulher que não valia nada. Mas ela me deu filhos maravilhosos e ótimas memórias. Essas são coisas que nunca vou esquecer e sempre vou valorizar como homem. Mas finalmente entendi que posso fazer melhor do que ela, e vou fazer melhor. Recebi uma enxurrada de conselhos sobre como lidar com essa situação. Finalmente entendi que mereço mais do que ela. Ela me traiu, me desrespeitou e me fez sentir inferior. Quando outro homem lhe deu atenção, ela literalmente investiu sua energia em outro cara. Não posso acreditar que só agora estou aceitando que estou realmente superando ela. Agora, de repente, ela faz de tudo para me manter. Agora, ela está investindo sua energia em nós. Agora, ela quer que eu seja feliz, quando antes ela não dava a mínima. Agora, ela quer ser essa pessoa aventureira na cama comigo. O sexo que tínhamos nunca foi nada extraordinário, mas eu gostava. Agora, vejo o quanto perdi ao ler as mensagens dela com o On. Eu sei só a ponta do iceberg sobre o quão gráficas eram suas aventuras. Agora, ela quer me mostrar o quanto me ama, quando, admitidamente, antes ela era preguiçosa. O sexo preguiçoso diz muito para mim agora. Ela respeita meus limites e vai além para reforçá-los. Agora, ela me vê como um rei. Eu gostaria que ela tivesse me visto assim antes, mas não, eu tive que tirá-la do pedestal primeiro. Agora, ela é a mulher ideal, mas isso me parece passageiro. Ela é completamente transparente comigo sobre tudo. Ela é brutalmente honesta, mesmo que isso vá me deixar chateado ou envergonhá-la. Nunca vi uma mulher com um olhar constante de vergonha no rosto antes. Ela deseja que esse caso nunca tivesse acontecido. Eu consigo ver o quanto ela se culpa todos os dias. Consigo ver o desespero no rosto dela quando não reajo a nada do que ela faz. Ela parece tão miserável, especialmente quando tenta esconder isso. Às vezes, isso me faz odiar a mim mesmo, mas, para mim, é necessário. Por que eu não consigo ver isso como uma coisa positiva? Por que não consigo julgar suas ações agora, que mostram remorso, certo? Muitas pessoas têm casos de longa duração e acabam saindo mais fortes do que antes, certo? Por que estou baseando minhas decisões em emoções e não em um lugar de maturidade objetiva? Alguém mais acabará ficando com a versão melhorada dela, enquanto eu me aventuro em outro relacionamento incerto. Por que não lutar por isso, quando tudo parece apontar para um futuro melhor? Essas são as perguntas que me fazem, mas eu tenho uma resposta: não vou aceitar desrespeito. Talvez eu estivesse disposto a isso no início, quando descobri, mas me recuperei disso rapidamente. Isso é para responder às pessoas que me mandaram mensagens e perguntam regularmente sobre a minha situação. Vou aproveitar este Natal com toda a minha família e depois seguir em frente, deixando minha esposa para trás. Decidi parar de escutar as bobagens que criei em minha cabeça para manter o controle que minha esposa tinha sobre mim e seguir em frente definitivamente com a ideia de que estamos realmente acabados. Não vou sair com ela nem dar outra chance para nós dois. Estamos terminados para sempre. Quero deixar claro que minha esposa não é uma vilã, e isso é verdade. Eu quero que ela seja feliz também, mas nunca será comigo. Ela me mostrou que estou acima disso agora. Hoje, liguei para outra pessoa traída e a convidei para um jantar após as festas, como forma de agradecimento pelo apoio que ela me deu. Quando atingi o fundo do poço, ela disse que adoraria. Sei que isso não acontece com frequência, mas realmente nos apoiamos mutuamente durante tudo isso, e eu devo muito a ela. Antes que alguém comece a falar sobre como eu planejei tudo isso com ela, posso garantir que não. Minhas emoções estavam tão confusas nesses últimos anos que a ideia de outra mulher nunca passou pela minha mente. E é apenas um jantar, nada mais.
a menos que ambos queiramos. Mas quanto mais me aproximo do divórcio, mais percebo que realmente tenho opções. E uma dessas opções tem estado bem diante de mim o tempo todo. Quanto ao On, eu não dou a mínima para ele. Não acho que me casarei novamente, e direi isso a qualquer mulher. Embora meu divórcio não tenha sido muito complicado, ainda estou perdendo bastante dinheiro. A ideia de casamento agora me parece uma farsa. Desculpem-me por ser tão cínico agora. Não quero que este post ofenda ninguém, mas ainda estou ressentido. Dei os melhores anos da minha vida a essa mulher e estou começando a perceber o quão pouco recebi em troca. Boas festas a todos. Vocês não vão ouvir mais de mim por um tempo. Atualização: divorciado oficialmente. Já faz muito tempo que isso estava para acontecer. Eu mencionei antes que voltaria para atualizar vocês pela última vez aqui. Acabou. Minha ex e eu nos separamos oficialmente para sempre. Isso aconteceu há quase 3 semanas. Durante boa parte dos dias após o fato, eu chorei como se tivesse perdido um ente querido. Acho que me afetou de uma forma extremamente profunda o fato de meu casamento ter fracassado de forma tão espetacular. Nunca chorei tão intensamente desde que descobri o caso pela primeira vez. Eu também extravasei muita raiva. Definitivamente, um dos meus pontos mais baixos. Organizei tudo para minha ex, em parte por minha iniciativa. Para o bem das crianças, ela se mudou da casa e estou pensando em comprar a parte dela. Ela agora mora em um apartamento. É uma grande mudança para pior para ela, e isso claramente a deprime. Ela ainda está indo ao terapeuta, ainda investido em ler e estudar sobre infidelidade. Não sei exatamente porquê. Tivemos longas conversas antes e depois do divórcio. Contato físico mínimo. Sei que não deveria me envolver com ela agora, mas ela ainda é a mãe dos meus filhos, e eu quero que sejamos bons copais. Sou nada senão lógico sobre a situação, em grande parte graças a esta comunidade e outras. Claro, é o mesmo discurso de sempre. Ela quer uma reconciliação, e eu acho arriscado demais me colocar nessa posição novamente. Infelizmente, não estou disposto a dar esse presente a ela. Neste último fim de semana, saí para jantar com a outra pessoa traída, sem a intenção de nada além de aproveitar a companhia um do outro e conversar. Falamos sobre várias coisas. As coisas ficaram um pouco mais flertantes entre nós, e devo admitir que fiquei muito relutante em deixar o clima mudar tão rápido. Bem, acho que devo dizer que a noite terminou de forma muito apaixonada. Desculpem o excesso de informações, mas provavelmente foi o sexo mais incrível que já tive. A outra pessoa traída é extremamente generosa e muito superior à minha ex. Eu não pretendia que fosse tão longe, mas a outra pessoa estava disposta, e eu também. Aprendi algumas coisas novas na cama. Haha, foi a primeira vez que alguém esteve tão entusiasmado em me agradar, e não o contrário. Acho que não devo mais chamá-la de outra pessoa traída, já que ela também se divorciou do ex, mas, por uma questão de privacidade, vou continuar usando esse termo. Não acho que vamos levar nosso relacionamento adiante. Para ser honesto, acho que o vinho e os hormônios tomaram conta de nós naquela noite. Ela gostaria de algo mais, mas estou indeciso. Preciso me resolver emocionalmente, e acho que ela também. Mas estou me sentindo muito bem. Sei que alguns podem não gostar de ouvir isso, mas o sexo que tive com a outra traída realmente me ajudou com os problemas de autoestima que ainda restavam. Me senti desejado, vivo, e finalmente entendi o que estava perdendo. Eu nunca mais vou aceitar sexo sem entusiasmo novamente. O mais satisfatório foi saber que eu não estava traindo e não baixei meus padrões morais. Considerando tudo, estou muito orgulhoso de como lidei com toda essa bagunça. Não fui perfeito, mas fiz o melhor que pude. Provavelmente saí com sorte em comparação com muitos maridos traídos, mesmo que tenha perdido uma quantia considerável de dinheiro nesse processo. Mas foi porque estive disposto a ouvir conselhos e escutar pessoas com experiência, em vez de ir às cegas e torcer pelo melhor. Por isso, serei eternamente grato a todos vocês. Vocês e todos que me deram ouvidos me salvaram de destruir ainda mais minha autoestima. Lições aprendidas. Respeite a si mesmo. Nunca, jamais, aceite desrespeito de ninguém, nem mesmo das pessoas mais próximas. Todos merecem um relacionamento saudável e gratificante. Nunca aceite migalhas do seu parceiro. Todo relacionamento comprometido deve incluir uma vida sexual saudável e satisfatória. Se o seu parceiro não estiver dando o melhor de si para você, mas fez isso antes com outra pessoa ou em um caso, não tolere. Não estou defendendo abuso ou estupro. Apenas seja claro sobre sua insatisfação. Se o seu parceiro não estiver disposto a atender suas necessidades, não aceite sexo entediante. Comunique-se, comunique-se, comunique-se. Se você for traído, somente você pode verdadeiramente se curar. Existem muitas outras lições, mas essas são as que consigo pensar no momento. Estarei disponível para responder aos comentários que vocês possam ter, mas daqui a algumas horas, eu encerrarei minhas postagens aqui de vez e seguirei com minha vida. Desejo que todos vocês fiquem bem. As coisas estão meio incertas agora. Olá, pessoal,
Tenho recebido uma enxurrada de e-mails de pessoas querendo saber como está a minha situação. Tenho evitado tudo relacionado à infidelidade porque ainda sinto gatilhos de vez em quando. Com isso em mente, ainda estou lidando com o trauma. Não gosto de ficar remoendo o passado, então me afastei deste site e de outros para tentar seguir em frente. No entanto, como há tantas pessoas preocupadas comigo, vou tranquilizá-las e dar uma atualização. Estou bem. Nenhum acidente. Não sume do mapa. Ainda estou em terapia individual, assim como a outra traída. Ela ainda é minha namorada. Ela conseguiu resolver a situação com o On em relação à custódia dos filhos e às finanças. Ela poderia ter sido vingativa e destruído ele financeiramente, mas, em vez disso, lidou com a situação de forma madura. Há, de fato, algum atrito entre as crianças por conta de tudo isso. Estamos tentando lidar com isso da melhor forma possível. Tivemos que colocar todas as crianças em terapia para garantir que se ajustem corretamente e entendam que o relacionamento que a outra traída e eu temos tem pouco impacto sobre eles. No entanto, nós os consideramos importantes quando se trata de como essa situação é gerida. Isso é extremamente difícil porque nem todos estão de acordo. Minha filha, minha ex e o On não gostam de estar juntos no mesmo ambiente. Eu realmente acho que ambos se culpam pelo que aconteceu, e não estou brincando. Há uma tensão enorme quando esses dois estão perto um do outro. Minha ex ainda quer uma segunda chance e provavelmente está irritada porque a outra traída está atrapalhando minha visão clara das coisas, impedindo-me de jogar fora tudo que construí com ela. Essa mulher está tão iludida. Estou genuinamente preocupado com suas atitudes. Ela tentou alguma coisa em uma festa de 4 de julho que um amigo nosso deu. Eu interrompi, mas acho que não fui firme o suficiente. Eu não acreditava nas pessoas que diziam que ela ficaria implorando por mim, mas vocês estavam certos. Ela está desesperada para voltar de qualquer jeito. A outra traída está me deixando lidar com isso, mas está ficando de saco cheio da minha ex. Aliás, mencionei que minha ex odeia a outra traída com todas as forças. Eu realmente achei que minha ex estava mudando para melhor, mas, desde que eu a deixei para ficar com outra pessoa, ela se tornou um desastre completo. E eu ainda não entendo. Eu a tratei melhor do que qualquer outra pessoa em minha vida, e ela me tratou como lixo. Mas, no momento em que digo basicamente foda-se, ela faz malabarismos para tentar chamar minha atenção. Não sei se devo ficar com raiva por isso. Bom, aí está. Agora vocês podem ficar tranquilos. Estou preocupado com minha filha. Oi, pessoal, eu não sou novo no Reddit, mas sou novo neste subreddit. Na verdade, estive procurando por boas fontes para lidar com a situação em que estou. Fiquem à vontade para conferir meu histórico para entender melhor o contexto, mas vou resumir para vocês. Minha ex-esposa teve um caso. Durou aproximadamente 2 anos. Durante esse tempo, minha ex foi meio abusiva comigo e me comparava com o On o tempo todo. Nossa vida sexual piorou ainda mais, e, inicialmente, eu assumia toda a culpa por minhas falhas. Depois de descobrir o caso, eu não tinha um plano imediato para deixá-la, mas isso foi mudando aos poucos. Um fim de semana, quando ela saiu para se divertir com o On e mentiu para mim sobre isso, entrei em contato com a outra traída e trabalhamos juntos para divorciar nossos respectivos cônjuges. Durante esse processo, o caso foi explicado aos nossos filhos de uma maneira apropriada para suas idades, algo do tipo mamãe quebrou uma promessa para o papai. Não entramos em detalhes, apenas explicamos que iríamos nos separar, mas que ainda os amávamos muito. Eles aceitaram da melhor forma que poderíamos esperar, mas, claro, não queriam que o divórcio acontecesse, o que é completamente compreensível. Minha ex estava insistentemente tentando uma reconciliação, mas eu não tinha vontade de dar outra chance. Eu a perdoei. Entendi que não era sobre mim, e quis encerrar o relacionamento. Quanto mais próximo o divórcio chegava, mais caro ele ficava, mas o dano financeiro não foi tão grande. Também preciso mencionar que, pouco depois do divórcio, a outra traída e eu começamos lentamente um relacionamento. No início, era mais um amigos com benefícios, mas agora é algo muito mais sério. Se não fosse pelo apoio mútuo durante o colapso de nossos casamentos, acho que ainda estaria com minha ex-traidora. Ou teria me desvivido, meio brincando, meio sério. De qualquer forma, eu converso com meus filhos o tempo todo para entender como estão lidando com tudo isso. Tento garantir que nossas conversas sejam abertas. E se eles não gostam do meu relacionamento com a outra traída, podem me dizer sem medo de que eu fique chateado, porque não quero colocá-los em uma situação que os prejudique no futuro. Meu filho, de 10 anos, adora outra traída. Minha filha, de 15 anos, prefere ter um pouco mais de tempo para se ajustar à nova dinâmica. Ela diz que quer me ver feliz e que não quer interferir no meu relacionamento com a outra traída porque acha que isso não é da alçada dela. Eu disse a ela que eu quero que ela seja feliz. Se ela não gostar da outra traída, pode me dizer e eu não vou me importar. Ela afirma que está bem com a outra traída, mas só precisa de um pouco de tempo. Tivemos muitas conversas sobre relacionamentos saudáveis. Tive muitas conversas com minha filha sobre seus medos e preocupações.
Até agora, ela parece me apoiar. A outra traída e eu somos muito discretos com nosso relacionamento para não sobrecarregar as crianças envolvidas. Meu filho, minha filha e as 2 filhas dela. Todo mundo, e quero dizer, todos, estão em terapia, inclusive o On, mas essa é outra questão completamente diferente. Como vocês podem ver, essa situação é realmente bizarra, o que me leva de volta à minha filha. As consequências do caso e as decisões que tomamos definitivamente prejudicaram o relacionamento dela com a mãe. Ela me diz abertamente que odeia a mãe porque, se não fosse pelo que ela fez, nada disso teria acontecido. Ela é extremamente rebelde quando se trata da mãe. Fica emburrada quando é a vez da mãe ficar com ela. Ela ignora as tentativas de carinho da mãe. Ela até xingou a mãe uma vez, o que me levou a intervir e dizer que ela precisava ser respeitosa, o que ela fez naquele momento. Houve várias discussões entre as duas, e isso me preocupa muito, pois minha filha está sendo profundamente afetada por tudo isso. Minha ex-esposa está tentando lidar com a situação da melhor forma que pode, mas há um limite para o que ela pode fazer sozinha. Ela quer minha ajuda para restabelecer o relacionamento com a nossa filha, já que, segundo ela, foi minha decisão de me divorciar. Eu poderia jogar na cara dela que foi a traição dela que causou isso. No entanto, estou acima disso, mas isso me faz questionar se eu lidei com essa situação da maneira certa. Aqui estão algumas coisas que estão me preocupando. Minha filha não tem respeito pela mãe. Ela gostaria que as coisas voltassem ao que eram antes, mas não sabe que sua mãe me abusou emocionalmente. Minha filha está em terapia, mas não sei o quanto isso realmente está ajudando. Estou preocupado que ela sinta que não tem voz nem controle sobre a situação. Ela pode estar se sentindo oprimida. Ela lidou bem com o meu relacionamento com a outra traída, mas temo que esteja escondendo suas emoções. Eu sinto que posso ter arruinado a vida dos meus filhos ao me divorciar da mãe deles. No entanto, não vou voltar para aquela pessoa tóxica. Qualquer conselho seria muito apreciado. Sei que vocês estavam preocupados comigo. Atualização final. Oi, pessoal. Sim, eu vi suas mensagens e pedidos de bate-papo. Desculpem por não ter respondido antes. Eu não sou mais tão ativo aqui, mas sei que há pessoas que têm tentado acompanhar como estou lidando com tudo isso. Vou tranquilizá-los com esta atualização. Aviso, não é exatamente um felizes para sempre aqui. Vamos começar pelo grande elefante na sala. Como estão as coisas entre mim e a outra traída? Na verdade, estão fantásticas. Se eu soubesse que existia uma mulher como ela antes, eu teria ido atrás dela anos atrás. Haha. Brincadeiras à parte, nunca tive um relacionamento tão forte com outra mulher além dela. Como minha ex-esposa me colocou em situações tão difíceis, eu tinha pouca ideia do que era um relacionamento saudável. Ainda tinha dúvidas sobre mim mesmo, mas a outra traída me ajudou a superar isso e é uma parceira fenomenal. Estou muito apaixonado por essa mulher. Ela tem me mostrado, vez após vez, que eu significo muito para ela, e eu sinto o mesmo por ela. Por enquanto, nada mais do que uma namorada. Ainda tenho minhas dúvidas sobre o conceito de casamento. Continuamos mantendo as coisas discretas envolvendo as crianças o mínimo possível em nosso relacionamento. Mas, sim, as crianças sabem que estamos namorando. Em relação às crianças, foi um começo complicado. Quem estou tentando enganar? Mas agora elas estão se dando muito bem. Acredito que isso se deve ao fato de estarmos altamente envolvidos em suas vidas e garantirmos que sempre tem alguém para conversar quando enfrentam problemas. E também há muita terapia. Minha filha e meu filho adoram a outra traída. Ela tem um jeito especial com crianças. As filhas dela também gostam muito de mim, mais do que há quase 2 anos. A mais nova até começou a dizer para as pessoas que eu sou o padrasto dela em eventos e passeios para os quais eu a levo, o que me surpreendeu muito. Fiquei preocupado se ela se sentia forçada a me ver dessa forma, mas ela disse que gosta muito de mim e que eu faço a mãe dela feliz. Então, isso a deixa feliz. Ela me chamou de padrasto. Vocês não têm ideia de como fiquei emocionado ao ouvir isso, foi como um soco no estômago vindo do nada. Mas mantive a compostura. Adoro ver meus filhos felizes brincando com a outra traída. Embora eles tenham formado uma aliança para provocar meu filho, que é o único garoto e o mais novo da turma. Não sei se devo rir ou ficar preocupado com isso. Então, como está a minha ex-esposa? Estamos em bons termos. Ela tem se esforçado muito para reparar o relacionamento com nossa filha, e eu fiquei feliz quando minha filha me disse que poderia encontrar em seu coração uma forma de perdoar a mãe pelo que ela fez. Elas passaram por muita coisa nesses últimos anos, e juntas, progrediram bastante. Mesmo assim, não acho que minha ex tenha aceitado totalmente que estamos realmente acabados como casal. Ela ainda parece estar procurando ou insinuando uma segunda chance. Ela começou a ir à academia e ainda continua frequentando a terapia individual. No geral, ela parece estar muito mais saudável agora. Mas, para ser sincero, eu não me importo mais. Fiz as pazes com o passado. É problema dela não conseguir fazer o mesmo.
Ela conversa mais com a outra traída agora, e isso é recíproco, mas a outra traída a encara com um ceticismo saudável, e é assim que deveria ser, considerando tudo o que aconteceu. O On é um caso perdido. Eu não percebi o quão bagunçado ele estaria depois de tudo isso. Ele tem dinheiro, mas parece que não tem um pingo de bom senso. Ele tem uma nova namorada agora, mas seus filhos a detestam abertamente. Demorou um tempo para eu perceber o quanto ele era cheio de si. Para ser honesto, também não gosto da nova namorada dele. Ela parece extremamente materialista, egoísta e insensível com as meninas. Conclusão, nós estamos indo melhor do que eu esperava. Não me entenda mal, eu tive minhas dúvidas sobre se esse era o caminho certo, mas com muito esforço de todas as partes envolvidas, as coisas estão se encaminhando muito bem. Não é um felizes para sempre, apenas realmente felizes no presente. Bom, é isso. Agora vocês podem descansar tranquilos sabendo que estamos nos saindo bem.